Você está ouvindo o 34 Cego Podcast. Olá, você que acompanha o 34 Cego Podcast. Eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E estamos aqui para mais uma semana de podcast, onde você vai mandar um e-mail para contato@34cego.com ou visitar o site 34cego.com para entrar em contato. E já aviso que o podcast dessa semana a gente vai ficar sem ovelhinha, porque eu tô gravando tudo de uma tacada só na quarta-feira, que essa semana tá um pouco mais corrida. E aí eu não vou, para facilitar a minha edição essa semana também, nós não teremos trechos gravados separadamente, nós vamos direto ao ponto e direto na porrada. E pra começar, a gente vai começar falando de um assunto não tão bom, né? Que essa semana tem coisa movimentada, tá movimentada essa semana. E o primeiro assunto que eu quero falar é a respeito do Haiti. Primeiro, é lamentável o que tá acontecendo no Haiti, é triste. Só que a minha opinião a respeito do Haiti eu acho que o país tá tão ruim, tão desgraçado, porque tem tão pouco recurso que a comunidade internacional, empresas precisariam se juntar para erguer aquele país até um nível mínimo para que ele pudesse continuar sozinho. O presidente foi assassinado esses dias e agora teve um terremoto que dizem ter sido 1.400 mortes, mas o pessoal acredita que pode ser muito mais, porque não tem condições de contar, os recursos do Estado são fracos, não tem recurso tecnológico, as coisas são um pouco mais arcaicas lá. Então você tem uma situação muito traumática ali, né? Então eu sou realmente defensor, se eu tivesse condições, né? Ia tentar juntar ali a comunidade internacional para reerguer aquele país, chamar uns engenheiros japoneses que são especialistas em terremoto para construir os prédios, para, sei lá, reformar os prédios, para dar uma modificada ali nas coisas. E porque, pelo jeito, o Haiti tá em cima de uma falha tectônica, numa falha geológica, de uma placa tectônica, que não tá acomodada. A gente teve em 2010 um terremoto mais desastroso do que esse, que fez um estrago muito maior, e agora, 11 anos depois, a gente tem outro terremoto que praticamente acaba de novo com o país, que nem tinha se reerguido da tragédia anterior e já era um país com poucos recursos, né? Então, a comunidade internacional precisava se juntar para fazer alguma coisa no Haiti. E o mais triste é que quando o Estado falta, o crime prevalece. Porque mesmo as pessoas tentando levar ajuda, elas têm que pagar pedágio para o crime organizado do Haiti. E aí, eu não sou um dos maiores defensores do Estado, mas o Estado tem o seu papel, e tem o seu papel mínimo, e para algumas coisas ele tem que existir, né? E para prover, para regular, e para prover algumas coisas, saúde, alimentação, segurança, ele tinha que fazer, e ali não tem, e aí o crime surge e domina algumas partes a ponto de eles não serem solidários com o próprio povo. Então é uma coisa que chega a ser triste, mas é isso, né? Quando você está desamparado, você acaba às vezes fazendo coisas meio terríveis. Enfim, a gente tem exemplos disso aqui na nossa sociedade no Brasil. Pulando do Haiti, que é uma tragédia, para outra tragédia, vamos falar da retomada do Talibã lá no Afeganistão. Primeiro, é vergonhoso os Estados Unidos saírem e o Talibã tomar. Então significa que tudo que os Estados Unidos fez em todos esses anos não valeu de nada. Tava escutando na Band News FM um comentário que falou o seguinte: que as tropas do Afeganistão foram mal treinadas, eram analfabetos, eram tropas ruins, tropas que realmente não queriam lutar, que não estavam ali para isso. E quando os Estados Unidos largou mão, os caras fugiram. Quando chegou o Talibã, os caras não estavam a fim de lutar e deu nisso, né? O Talibã retomou,
Mas parece que esse negócio no Afeganistão vem de muito tempo. Tem ali um conflito da Guerra Fria, já foi da União Soviética. Tem umas paradas que eu não conheço bem da história, mas tem algumas coisas ali vêm desde trás. O Talibã diz que vai respeitar as mulheres de acordo à lei muçulmana. Então, o que é esse de acordo à lei muçulmana, né? Não sei, confiar nesses caras que já deram demonstrações horríveis no passado não é algo bom. Eu acho que o Biden devia recolocar as tropas lá. Não só o Biden, tá? Mas eu acho que outros países deviam ajudar. A Europa devia entrar junto. Dá até para entender a Rússia e a China aceitando esse governo, e os países vizinhos, eles não querem treta, né? Na verdade, o China e a Rússia, eles apoiam governos um pouco mais ditatoriais ali. É normal que eles façam isso, esperar isso deles. Agora, os países vizinhos não querem guerra. Os países vizinhos sabem que se peitarem o Talibã vão ter problemas. E o Talibã é um exército muito bem preparado, afinal, conseguiram retomar o país rapidamente. Os caras vivem em caverna, mas são guerreiros natos. É impressionante como eles são habilidosos, né? Como esses caras se preparam, como esses caras se treinam, enfim. Então tem essa problemática, e eu acho que é outro ponto onde eu acho que a comunidade internacional devia se meter. Porque assim, é que todo mundo coloca só nas costas dos Estados Unidos. Mas não é só questão dos Estados Unidos, esses caras vão causar problemas para o mundo todo, né? Então devia os países mais porretas ali militarmente colocarem um pouco dos seus soldados ali para ajudar. E de novo, isso não é uma crítica ao islamismo, porque eu já me pronunciei em outros momentos que eu até sou favorável ao Estado palestino. Então não é uma crítica ao Islã, também não é uma agressão aos judeus, nada disso. Eu só acho que assim, o Talibã exagera na hora de ser de extrema direita ali, de ser nas suas punições, no trato com as pessoas, nos direitos humanos, e não dá pra defender esses caras. E aí, a gente vem no terceiro assunto dessa semana, que é o PCO, o Partido da Causa Operária, que é um partido de extrema esquerda, e vamos considerar que o Talibã é um grupo de extrema direita, mas mesmo assim, o PCO apoia o Talibã. Por quê? Porque o Talibã luta contra os Estados Unidos. O PCO de extrema esquerda tem tanto problema com os Estados Unidos, com essa dominação, porque assim, a gente pode dizer que os Estados Unidos têm uma dominação mundial, sabe? Todas as grandes empresas de tecnologia vêm de lá, né? Podemos dizer que tem, mas eles têm tanto problema com isso, isso é algo tão mal resolvido na cabeça deles, que eles preferem apoiar o Talibã, que é de extrema direita, mesmo o PCO sendo de extrema esquerda, porque eles lutam contra os Estados Unidos. Cara, isso é totalmente ilógico, porque eu dei uma olhada na página do PCO ontem, e enquanto eles estão defendendo o Talibã em alguns posts, nos outros eles estão atacando o Bolsonaro, chamando as pessoas pra rua pro fora Bolsonaro. E venhamos e convenhamos, Talibã e Bolsonaro são de certa forma parecidos. Cara, é muito incoerente. Os caras do PCO são lunáticos, eles são aquele tipo de esquerda que quer tudo seja Cuba, sabe? Que quer que o povo controle todas as empresas, que o Estado controle todas as empresas, não quer multinacional. Pelo que eu entendi é isso. Porque eu já numa propaganda política que eles falaram que eles queriam que os operários tomassem os meios de produção, que os trabalhadores tomassem os meios de produção. Então pessoas que não se atualizaram, pessoas lunáticas que não estão vivendo na realidade e estão acreditando num grupo que já é conhecido por não respeitar os direitos humanos, que inclusive eles defendem, mas só estão apoiando esse grupo porque esse grupo luta contra os Estados Unidos.
é patético. Eu fiz alguns posts ontem na internet, tô gravando isso aqui na quarta-feira. No Face não, no Insta. Eu fiz um Reels e foi bem recebido meu Reels. Soltei no Twitter e até uma pessoa de esquerda concordou comigo. Então nem a esquerda apoia o que o PCO tá fazendo. O PCO tá maluco, sabe? E de certa forma eu me assusto um pouco que a página deles tem mais de 100 mil likes. Me assusta um pouco, eu achava que eles eram menos relevantes do que isso. Mas eu acho que assim, eles se queimaram, né? A esquerda não vai apoiar muito esse partido, apesar desse partido ter algumas coisas que defendem, que eles têm em comum, mas defender um grupo terrorista, né? Um grupo opressor, ditamente opressor, que só é defendido por um grupo de esquerda, porque eles lutam contra os Estados Unidos, eu acho que fez o PCO se queimar. Eu acho que o PCO se queimou pesado, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho, é que os caras se queimaram, porque isso mancha a esquerda. Isso mancha muito a esquerda, que luta por liberdade, que usa por direitos sociais. Aí vem um grupo de esquerda e defende um grupo de direita que não luta por direitos sociais, que é justamente o oposto de tudo isso. Então, na minha cabeça, eu acho que o PCO se queimou. Eu acho que o PCO se queimou com a esquerda. Não conversei com muitas pessoas ainda que eu sei que são da esquerda, mas eu tendo a entender que o PCO se queimou. Agora, saindo um pouco dessa seara de tragédias e de incoerências, a gente vai para o quarto tema dessa semana, que foi uma fala do ministro da Educação, que ele disse mais ou menos assim: olha, a gente fez um projeto de lei que está no Supremo, onde... E aí as pessoas estão criticando a gente, mas a gente fez um projeto de lei que diz que diz não, eu não sei exatamente qual que é o projeto, mas parece que eles querem fazer salas especiais, que é uma coisa que a classe de pessoas com deficiência luta contra há bastante tempo. Existe muita gente que quer a socialização à força. E eu já tenho vídeos falados no meu canal, eu já tenho pronunciamentos que eu não sou um dos maiores defensores da socialização. Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Não que eu seja contra, não é isso. Só que minha experiência na escola foi tão ruim que eu não consigo defender totalmente a socialização. Mas também eu não sou contra. Isso deve ser deixado bem claro. Eu sou defensor das classes especiais e sou defensor, inclusive, do ensino domiciliar para as pessoas com deficiência. Mas tudo isso como direito de escolha. Não é para obrigar a pessoa com deficiência a ser matriculada na sala especial. Não é para obrigar a pessoa com deficiência a estudar em casa. Ela tem que ter a opção de estudar numa classe inclusiva, de estudar numa classe especial ou de estudar em casa. E aí, se ela optar por estudar em casa, tem que ter um profissional para dar a educação para ela, com as mesmas capacitações que um professor do estado ou de uma escola particular teria, com os mesmos cursos. Não pode ser o tio da farmácia. E o estado tem que acompanhar essa educação. Tem que fazer provas periódicas, fazer entrevista com essa criança para saber se ela não está sofrendo abuso, essa criança ou esse jovem, né? Então o ministro diz que, de certa forma, as pessoas com deficiência atrapalham as pessoas sem deficiência na hora de estudar. E eu diria que é o contrário. Eu diria que as pessoas sem deficiência atrapalham as pessoas com deficiência na hora dos estudos. Porque a pessoa, dependendo do nível da deficiência, dependendo qual é a deficiência, geralmente as pessoas com deficiência visual têm um pouco mais de dificuldade, precisam de mais atenção do professor, da professora. Só que aí você tem uma sala com mais de 20 e poucos pessoas, onde a professora precisa dividir a atenção com todo mundo, e a pessoa com deficiência precisa de um pouco mais de atenção, e acaba gerando um desbalanceamento, acaba gerando uns desconfortos, pelo menos no meu ponto de vista, baseado na minha vivência.
Eu sei que tem muita gente que defende o contrário, que tem experiências positivas de socialização. Que bom, mas eu não tive, então eu não tenho que ser como ser totalmente favorável à socialização e eu continuo com o meu ponto de vista, ok? Enfim, pessoas, eu acho que encerramos mais um podcast aqui dessa semana. E obrigado, lembrando mais uma vez que é para vocês mandarem um e-mail para contato@3quartoscego.com e visitarem o 3quartoscego.com para a gente pegar todas as minhas redes sociais ali, tudo que o 3 Quartos Cego faz. Beleza? Um abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau!